Daí galera, eu sou o professor Alessio e nós somos os Cacholas. Quer receber os nossos conteúdos? Se inscreve nas nossas redes sociais e não esquece de ativar o sininho para receber as nossas novidades. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre as três leis de Kepler. Dentro da parte da gravitação, a gente começa com essa parte que é uma parte mais cinemática, que descreve o movimento dos planetas. Então, para falar disso, a gente começa falando sobre um breve histórico dessa parte, de onde chegamos nas leis de Kepler. E depois disso a gente vai falar sobre a primeira, a segunda e a terceira lei de Kepler. A primeira lei de Kepler, que é a lei das órbitas, a segunda lei de Kepler, que é a lei das áreas, e a terceira lei de Kepler, que é a lei dos períodos. Então, a gente começa falando primeiro sobre o sistema geocêntrico e o sistema heliocêntrico. O sistema geocêntrico ele foi proposto por Ptolomeu, cerca de 100 a 200 anos depois de Cristo. Nesse sistema, Ptolomeu considerava a Terra como centro do sistema, por isso o nome geocêntrico. Geo vem de terra, cêntrico, centro. E os planetas giravam em órbitas circulares. Essas órbitas, o centro delas, girava em outra órbita circular em torno da Terra. Vê que é muito complexo esse sistema. Cerca de 1400 anos mais tarde, o Ptolomeu, com a ajuda do Galileu, propôs um sistema que era diferente, que era o chamado sistema heliocêntrico. Hélio vem de Sol, e esse sistema era proposto nele que o Sol era o centro desse sistema, e os planetas, inclusive a Terra, giravam em torno do Sol em órbitas circulares. O Johannes Kepler, ele tentava demonstrar que esse sistema, o sistema heliocêntrico, estava correto. Só que com as observações que ele fazia do céu, ele não conseguia comprovar, porque ele não era tão bom observador celeste. Para isso, ele utilizou os dados do Tycho Brahe, que era um excelente astrônomo, um astrônomo que fazia ótimas observações celestes. O Kepler era um bom matemático e com as observações do Tycho Brahe, ele conseguiu demonstrar através de três leis as relações entre períodos, distância, velocidade e trajetórias dos planetas, provando, por exemplo, que as trajetórias não eram exatamente circulares. A primeira lei de Kepler é chamada de lei das órbitas. Ela diz que os planetas giram em órbitas elípticas em torno do Sol e o Sol ocupa um dos focos dessa elipse. Então, vai ter um ponto onde o planeta está mais próximo do Sol. Esse ponto é chamado de periélio. Peri vem de próximo, hélio de Sol, por isso próximo ao Sol. E um ponto onde o planeta está mais distante do Sol, que é chamado de afélio. Que vem de distante, hélio, Sol, distante do Sol. No ponto mais próximo, que é o periélio, é aquele ponto onde o planeta terá maior velocidade no momento de translação dele. E no ponto mais distante, que é o afélio, é o ponto onde o planeta tem a menor velocidade ao longo da trajetória. A segunda lei de Kepler, chamada de lei das áreas, fala que o raio vetor, que é o raio que liga o planeta até o Sol, ele descreve áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Se eu pego o mesmo intervalo de tempo, por exemplo, 30 dias em janeiro, 30 dias em julho, o raio vetor vai descrever exatamente a mesma área. A distância percorrida pelo planeta nesses dois momentos é diferente, mas a área não muda. Por isso, a velocidade escalar do planeta vai mudando ao longo da trajetória, porque ele percorre no mesmo tempo distâncias diferentes. Mas existe uma outra velocidade que é chamada de velocidade areolar. A velocidade com que uma área é descrita, esta velocidade é constante ao longo da trajetória, porque ele descreve sempre a mesma área no mesmo intervalo de tempo.
Para efeito de curiosidade, nós temos ali a velocidade da Terra, do planeta Terra, no ponto de afélio, que é de aproximadamente 29,3 km por segundo. E no periélio, que é o ponto mais próximo do Sol, que é onde a Terra tem a maior velocidade, é de aproximadamente 30,2 km por segundo. A terceira lei de Kepler, que é a lei dos períodos, o Kepler usou para relacionar o período de translação, que é o tempo que o planeta demora para dar uma volta em torno do Sol, com o raio médio de sua órbita. O Kepler demonstrou matematicamente que o período ao quadrado da órbita dos planetas era diretamente proporcional ao raio médio ao cubo. O que é o raio médio? O raio médio é a média aritmética da menor distância, que é o periélio, e a maior distância, que é o afélio, do planeta até o Sol. A partir dessa relação, eu posso relacionar qualquer astro girando em torno de um corpo central. A gente pode ver, por exemplo, na tabela, os períodos e as distâncias de cada um dos planetas em relação ao Sol. Quando a gente faz o cálculo do período ao quadrado sobre o raio médio ao cubo, a gente sempre vai obter aquele mesmo valor. Esse valor não nos interessa muito, mas ele prova que essa relação é constante. É importante lembrar que as três leis de Kepler, elas são válidas para quaisquer sistemas em que os corpos girem em torno de um corpo central. Então, elas não valem só para o nosso sistema solar, elas valem para qualquer sistema solar. Mais do que isso, a lei das órbitas, que diz que as órbitas são elípticas, ela não exclui a existência de uma órbita ser circular. Até porque é importante lembrar que a circunferência é um caso particular de uma elipse. E quando a órbita for circular, o movimento do planeta em torno do astro será um movimento circular e uniforme, ou seja, sua velocidade será constante. Para concluir, a gente vai fazer dois pequenos exemplos. Primeiro exemplo, a figura ilustra o movimento de um planeta em torno do Sol. Se os tempos gastos para o planeta se deslocar de A para B, de C para D e de E para F são iguais a A1, A2 e A3, que são as áreas descritas de A para B, de B para C e de C para D, a gente pode concluir a relação entre essas áreas. Lembra, a lei das áreas me diz que, no mesmo intervalo de tempo, as áreas descritas são iguais. Então, a resposta correta seria a da letra A. Como os intervalos de tempo são iguais, as áreas serão iguais. Um outro exemplo. O raio médio da órbita de Marte em torno do Sol é aproximadamente 4 vezes maior do que o raio médio da órbita de Mercúrio em torno do Sol. Assim, a razão entre os períodos T1 e T2 de Marte e de Mercúrio, respectivamente, vale aproximadamente. Aqui, como eu estou relacionando período e raio médio da órbita, eu posso usar a lei dos períodos, que é a terceira lei de Kepler. Período ao quadrado sobre raio ao cubo tem que ser constante para Marte e para Mercúrio. Como ele me diz que o raio de Marte é 4 vezes maior do que o raio de Mercúrio, se o raio de Mercúrio for R, o de Marte vai ser 4R. 4R ao cubo dá 64R ao cubo. E eu posso fazer as simplificações cortando R ao cubo e isolando o período. Quando eu isolo o período, T1 ao quadrado fica igual a 64 T2 ao quadrado. E aí eu posso colocar raiz quadrada dos dois lados, que eu vou obter T1 igual a 8T2. Isolando, eu tenho que T1 sobre T2 é igual a 8. Por hoje é isso.